Oiê, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para falar da polêmica que foi meu vídeo ontem sobre eu estar falando do padre, né? Que é, na verdade, uma continuação do assunto que eu toquei no meu vídeo anterior sobre uma declaração de um padre que gerou bastante repercussão. Muitas pessoas comentaram lá no meu vídeo, inclusive alguns me mandaram mensagem dizendo que achavam que o padre estava certo. Então eu vim aqui me posicionar e dar um pouco mais da minha visão sobre tudo isso. Para quem não viu o vídeo anterior, resumindo rapidamente, o padre fez uma declaração que, para muitos, foi considerada preconceituosa e desrespeitosa. Ele se manifestou sobre a religião de uma pessoa que já faleceu, que é a Preta Gil, fazendo comentários que, na minha visão, não só ferem os princípios de respeito, mas também são um desrespeito com a própria pessoa, né, com a memória da Preta Gil. Bom, vamos lá. Eu fiquei realmente surpresa com alguns comentários que eu recebi no vídeo por ter opiniões, né, diferentes. Mas é muito importante a gente refletir sobre o que é que a gente está defendendo. Algumas pessoas chegaram aqui a me dizer que, como ele era padre, ele tinha uma autoridade moral para julgar, né? E na minha visão, gente, isso é bem diferente. Inclusive, me perguntaram assim, vou até pegar aqui. Ai, tô fazendo um esforcinho aqui para pegar. Me perguntaram assim, Mara, qual é a sua religião? Porque na igreja católica, o padre, ele pode sim dar opinião, ele pode dar opinião sobre as outras religiões, porque ele tá ali na casa dele. E aí, gente, eu te digo, ó, eu sou católica, tá? Esse livro aqui é enorme e é um livro, só para vocês saberem, que fala sobre o catecismo. Em nenhum lugar desse livro do catecismo fala que o padre pode pegar dentro do posicionamento dele na igreja, e eu nunca vi isso também, porque eu frequento igrejas, o padre fica falando, não vá naquela igreja, não frequente tal religião não é de Deus. Eu nunca vi. Então eu não sei que igreja que você está assim, participando, mas eu realmente ficaria muito surpresa se um padre da igreja apostólica, né, romana, falar uma coisa dessa dentro da igreja. Tipo, eu nunca vi. E olha, gente, eu tenho anos, viu, de estrada aí em igrejas, né? Então, as pessoas vieram me dizer que o padre, ele estava certo em se expressar assim, né? E eu entendo, gente, de verdade, que pode ter opinião diferente, né? Mas é muito importante refletir sobre o que a gente está defendendo, né? Algumas pessoas também falaram assim, que como ele era padre, ele tinha uma autoridade moral para julgar. E aí, como eu disse, né, na minha opinião, isso é bem diferente. Eu acredito que sim, que a gente tem direito de expressar opiniões, né? Mas há uma linha ali que não pode ser cruzada, né? Principalmente quando afeta a dignidade e o respeito a outras pessoas. Quando um padre fala sobre a religião, né? Não apenas de forma crítica, mas de forma desrespeitosa, porque tem uma coisa bem diferente ali. Porque falar de religião ele pode falar. Ele pode falar assim, olha, nas outras religiões acontecem assim, aqui é assim que acontece, mas quando ele desrespeita e julga, dizendo, faz um juízo de valor, isso é muito problemático, né, na minha opinião. E nós precisamos defender, gente, as minorias e as pessoas que não têm condições de se defender ou de ter oportunidade ali de repente expressar suas opiniões. E sim, gente, você difamar a fé do outro, você ridicularizar a fé do outro, isso é crime. Isso é crime. Isso não pode ser defendido como liberdade de expressão. Ah, mas Mara, é a minha opinião. Então, se você difama, se você ofende, você ridiculariza a religião do outro, meu amor, desculpa, mas isso é contra a lei, tá? Você está ferindo a lei, tá? É crime. Então é importante que a gente entenda que a nossa voz tem o poder de proteger também o direito das outras pessoas, tá? E eu sei que do ponto de vista legal, né, jurídico, vamos dizer assim, esse discurso é considerado crime. Como, por exemplo, a incitação ao ódio também religioso, tá?
Isso é crime. E outra, gente, moralmente, eu acho que a gente tem que agir com empatia também. Não apenas, mas é porque é lei, então eu tenho que andar na lei. Óbvio que é lei, você tem que andar na lei. Mas é porque também isso é o certo a se fazer, né? Tem os dois lados, tem o certo e o errado. Que lado que você tá? Escolha o lado certo, sabe? A lei, ela tá ali para proteger, né? Para garantir que ninguém seja prejudicado ou humilhado por causa da sua religião, por causa da sua crença. Religião é algo muito pessoal e a gente não pode ali usar esse tipo de poder, principalmente quando estamos falando de figuras públicas, né? Para dividir, para diminuir, para humilhar as pessoas, né? Então, para mim, né? Para quem, aliás, para quem comentou discordando, né? Eu entendo que cada um tem a sua opinião, mas eu acho que a gente tem que refletir sobre os impactos das nossas palavras, né? O que elas podem causar. Dá uma olhada nos comentários aqui do meu vídeo, né? Especialmente quando a gente está falando de questões tão sensíveis como a religião, como morte também, né? E eu continuo defendendo aqui, eu digo, né, que ninguém deve se colocar acima do respeito e da dignidade das pessoas, né? Seja qual for a religião, qual for a posição social ou até ideologicamente política. Então, eu não estou aqui para convencer ninguém, eu acho que mais cada um sabe aí o que passa pela sua cabeça e principalmente pelo coração, mas eu quero levantar essa reflexão. Se você tem uma outra opinião, comenta aqui embaixo, vamos conversar, vamos trocar ideia e tentar entender o outro lado também. Mas lógico, né, gente, sempre com muito respeito, sem discurso de ódio ou intolerância, né? Porque isso é errado. Aqui é um canal de diálogo também, empatia, principalmente ali de justiça, mas vamos tentar construir um ambiente mais saudável para o nosso futuro, né? Mesmo quando as opiniões aí são diferentes. E eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado a esclarecer meu posicionamento sobre essa posição. Se você concorda ou discorda, fique à vontade para deixar o seu comentário, mas sempre de uma forma respeitosa, porque é isso que eu espero também. E não se esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos para mais conteúdos e até o próximo vídeo, pessoal!